E se tudo o que você aprendeu sobre Cristo estiver incompleto? E se Cristo não estiver em algum lugar fora de você, esperando que você o encontre? E se neste exato momento, aquele que sente a sua dor, as suas aflições, os seus medos e tudo aquilo que você chama de eu, for o próprio Cristo? Neville Goddard fez uma declaração que pode mudar completamente a forma como você lê a Bíblia e, principalmente, a forma como enxerga a si mesmo. Se você está sofrendo, esse é Cristo. Mas como isso pode ser possível? Como Cristo pode carregar os nossos pecados, as nossas doenças e as nossas aflições? E ao mesmo tempo, ser o próprio Eu Sou, que existe em cada um de nós. Nesta palestra extraordinária, Neville revela uma das interpretações mais profundas e impactantes das Escrituras. E talvez, ao compreender o que ele quis dizer, você perceba que esteve procurando por toda a sua vida, aquilo que sempre esteve dentro de você. As Escrituras nos dizem que Cristo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. Pecado é errar o alvo, seja em relação à saúde, estou com muita dor, ou ao arrependimento por algum outro motivo, e ele está sofrendo por mim. Então, você pergunta a alguém: como você está se sentindo? E a pessoa responde: bem, não estou me sentindo bem. Na verdade, estou com muita dor. Se você dissesse a ela que Cristo está sofrendo, ela pensaria que você está louco, porque a pessoa comum tem uma concepção de Cristo como alguém diferente de si mesma. É nisso que o homem acredita. Cristo é algo externo, certamente não ele mesmo. Até que o homem descubra quem Cristo realmente é, a Bíblia não faz sentido algum. Aqui nos é dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1 versículo 1 versículo 14. Ora, esse é Deus habitando em nós, porque se o Verbo é Deus e o Verbo habita em nós, então Deus habita em nós. É-nos dito que Deus está suportando todo o sofrimento. Mas quem é Ele? Quando lhe perguntei: como você se sente? Você disse: estou com dor. Pois bem, esse é Ele. Como assim, esse é Deus? Esse é o seu nome. E o seu nome e ele são um só. Você disse: estou com dor, mas está me dizendo que Deus está com dor, pois esse é Deus. Não há outro Deus. Então você diz: estou com dor, ora, não é Ele quem está suportando todo o sofrimento? Mas você não sabia que era Deus. Agora, você pode pensar que todos neste mundo gostariam de despertar para esse conhecimento. Você pensaria assim: se eu lhe dissesse que é uma alegria imensurável despertar para o conhecimento de quem Deus realmente é, e quem você é porque você é Deus, você pensaria que o mundo inteiro diria sim a isso, mas posso lhe dizer que não, apenas uma enésima parte diria sim, apenas uma enésima parte. Uma amiga minha, que está aqui esta noite, me escreveu uma carta dizendo: há 6 meses, meu marido, que era carpinteiro e trabalhava para as escolas de Los Angeles, foi demitido. Ele disse: ah, eles vão me ligar, eles vão me chamar de volta. E foi isso. Bem, recentemente ligaram para ele. Quando ele chegou, ela disse que a escola havia ligado e o lembrou de que era exatamente isso que ele havia dito 6 meses atrás. Ela disse que ele estava furioso, muito furioso. Ela o estava lembrando da semente que ele havia plantado e que ele não queria reconhecer a própria colheita, não a queria. Então ela disse: o que ele me disse em sua loucura, em sua raiva, eu não posso dizer, não me lembro, mas foi um contato de almas entre nós e eu ouvi claramente dizer: estou dormindo e não ouse me acordar. Ele não quer ser despertado. Ele não está sozinho, posso lhe dizer, 99% das pessoas no mundo não desejam ser despertadas. Elas sentem que, se despertarem para esse nível superior, perderão os prazeres da carne. Um amigo meu, que era um dramaturgo de muito sucesso nos velhos tempos do vaudeville e depois do rádio. Todos os grandes nomes eram seus clientes. Todos aqueles que você vê hoje na TV eram clientes dele. Ele ficava com 10% do faturamento bruto deles. Naquela época,
Ganhar $1.000 por semana era muito dinheiro. Ele dizia que hoje em dia as pessoas ganham, bem, ele não sabe dizer exatamente quanto, mas é algo diferente. Mas naquela época, uma xícara de café custava 5 centavos, não 25, e ele recebia 10% do bene, de todas essas pessoas. Ele adorava que eu conversasse com ele e contasse sobre minhas visões e minhas interpretações das Escrituras, mas ele disse: chega, não quero mais. Ele não queria ir além do ponto de se interessar, porque perderia o contato físico com a vida e só pensaria em sexo. Ele tinha dinheiro, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, vivia maravilhosamente bem e aproveitava a vida de solteiro. Ele já foi casado e teve 2 filhos, depois se divorciou e ficou solteiro por muitos e muitos anos, curtindo a vida de solteiro no mundo do teatro. Não queria nada com isso. Então, quando me mudei para o oeste, ele já estava morando aqui e, apesar da idade, eu diria que uns 10 anos mais velho que eu, ainda pensava da mesma forma. Ele me viu na TV, me ligou na hora e me convidou para jantar. Recebemos ele em casa e ele era o mesmo homem maravilhoso de sempre, mas com medo de se entregar ao desejo. Bem, alguns anos atrás, assistindo TV de manhã cedo, logo depois do café da manhã, ele se levantou da cadeira, caiu de cara no chão e se foi. Agora, ele voltou a ter o mesmo corpo de antes, só que jovem, cheio de vigor, para continuar sua busca e sua vida sexual. Mas você perguntará agora por quê? Bem, enviarei fome sobre o mundo, não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Amós 8:11. Essa é a fome. Até que ela o possua, não faz diferença, você pode falar daqui até o fim dos tempos e isso não interessará a ninguém. Você pode falar daqui até o fim dos tempos e contar às pessoas o que vivenciou que se assemelha às Escrituras, e isso não as interessará em nada, a menos que essa fome as domine. Quando essa fome pela palavra de Deus as dominar, elas ouvirão e desejarão ter a experiência, e a terão. Então, quando o marido dela pôde lhe dizer, e ele falava sério e estava com raiva. Não me lembro das palavras de raiva, disse ela, mas de repente ouvi falar de dentro de mim e nossas almas pareciam estar em comunicação, e éramos um só. Ele estava me dizendo: estou dormindo. Não ouse me acordar. Essa é a imagem. Ele enviou a sua palavra ao mundo. Bem, se ele é a palavra, então ele se envia, não pode enviar outro, portanto, quem me vê aquele que me enviou. Não há outro, só há Deus. Então, quem me vê aquele que me enviou, pois eu sou a palavra, e a minha palavra não voltará para mim vazia, ela deve realizar o seu propósito e prosperar naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Agora, qual é a missão? Eu o enviei em uma missão, enviei a mim mesmo em uma missão. Qual é a missão? Cumprir a minha palavra. Bem, eu sou a palavra e cumprir a palavra? Sim. Há uma palavra externa e ela vem primeiro. O homem exterior vem primeiro, como está registrado nas Escrituras. Eu te envio agora para cumprir a minha palavra. Então, o homem vem ao mundo com essa fome, e quando a fome o domina, então ele cumpre as Escrituras. Tudo o que foi dito nas Escrituras a respeito do plano de autorredenção de Deus. Ele não está redimindo outra pessoa. Não há outra pessoa. Nós somos os deuses que desceram. Salmo 82 versículo 1, 6. Deus só pode redimir a si mesmo, porque não há outra pessoa. Naquele momento em que a fome nos domina, então, começamos a irromper dentro de nós, a nos revelar e as Escrituras se revelam dentro de nós. Tudo o que é dito sobre o Cristo das Escrituras, o indivíduo aqui deve experimentar. Então você experimentará as Escrituras. Bem, acabei de contar uma história maravilhosa e outras duas que se encaixam perfeitamente neste contexto. Esta senhora escreveu que teve uma experiência, um sonho, como ela o chama. Para mim, é uma visão, mas chamemos de sonho. Estou em meio a uma multidão enorme, e a multidão está gritando com um certo homem. Entro rapidamente e vou até a frente da multidão. Eu não estou gritando, mas a multidão está gritando e dizendo:
Ele é louco. Ele está delirando. Bem, eu sabia que ele não estava louco, que não estava desvairado, então me aproximei, me virei, fiquei de frente para o homem, e a enorme multidão ao fundo ainda gritava, e eu senti que precisava dizer a ele o quanto o amava, e eu dizia que o amava, e repetia isso várias vezes. Aquele homem estava realmente dominado pela multidão. Ele estava espancado, maltratado. Cabelo emaranhado e tudo de ruim que se possa imaginar. Eu ainda estava tentando convencê-lo de que o amava. Ele colocou as mãos no meu pescoço e pressionou os polegares contra a minha garganta e por um momento perdi o fôlego. Pensei. Bem, ele vai me matar, mas não importa, eu ainda o amo. Mesmo que ele me mate, eu ainda o amo. E então, no final, ele aliviou a pressão e o ar voltou, e eu continuei dizendo o quanto o amava. Então a multidão continuou a declarar que ele estava louco. Então ele levantou as mãos e eu disse para mim mesma que agora ele realmente ia me matar, mas não importa muito, porque eu o amo demais. Então a multidão desapareceu, ele desapareceu, e as mãos se transformaram em duas asas brancas como a neve, e elas me acariciaram. Tudo o que posso descrever esse sentimento é dizer que era indescritível. Era um amor que transcendia qualquer descrição quando as asas desceram sobre mim. Posso lhe dizer, minha querida, que você cumpriu as Escrituras. Se quiser os capítulos, leia o 40, o 48, o 51, o 52 e o 53 de Isaías e saberá o que cumpriu. Portanto, posso lhe dizer, sem qualquer dúvida em meu coração, que você está muito perto da salvação e que ela está chegando rapidamente, pois você a cumpriu. O homem era você mesma, expelida, a multidão era você mesma, tudo naquela sua maravilhosa visão foi você mesma, expelida, tornada visível. Você foi quem passou pelo inferno. Agora você diz eu te amo. Bem, você consegue se amar? Aquele pensamento maravilhoso de Blake em Um Menino Perdido. Nada ama o outro como a si mesmo, nem pode reverenciar o outro mais. Nem o pensamento pode conhecer algo maior do que si mesmo. Canções da experiência. Não pode. Como pode o pensamento conhecer algo maior do que si mesmo? Isso pode chocar o mundo que pensa que você pode amar alguém mais do que a si mesmo. Mas nada pode amar o outro mais do que a si mesmo, nem reverenciá-lo dessa forma, nem é possível conceber algo maior do que si mesmo. Então, ela estava apaixonada pelo ser que desempenhava todos os papéis. Aquele ser de cabelos emaranhados, maltratado pela multidão. Bem, ela era a multidão ao longo dos séculos, pois toda vez que eu nutria qualquer sentimento de angústia, eu estava maltratando Cristo. Por quê? Quem estava angustiado? Eu sou, esse é o seu nome. Então eu me sentia pequena, eu me sentia humilhada, eu me sentia degradada, eu sentia tudo o que estava errado. Bem, quem estava sentindo isso? Eu sou. Esse é Cristo, esse é o seu nome. Pois se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. João 8, 24. Assim como minha amiga disse naquela visão. Antes de Abraão, eu sou. Quando a visão lhe revelou que deveria mudar a vírgula. Não antes que Abraão existisse, eu sou, mas antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. Assim, neste trecho, se vocês não crerem que eu sou ele está registrado como se vocês não crerem que eu sou ele, aquele a quem vocês adoram externamente, vocês morrerão em seus pecados. Então, aqui, ele carrega todas as minhas aflições, todas as minhas tristezas, todas as minhas doenças. Porque não há registro nas Escrituras de um homem que olhou para outro em estado terminal de alguma doença e então assumiu a doença, libertando-o enquanto ele próprio caminhava para a morte. É isso que implicaria se interpretássemos superficialmente. Pois ele carrega nossas doenças, ele carrega todas as nossas fraquezas. Assume-as e liberta o homem. Mas não há registro, e estudiosos têm debatido esse ponto ao longo dos séculos. Eles acreditam que isso deve ser uma série de eventos indiretos e não pode ser real. Não é.
Cristo não é algo externo àquele que lê sobre ele. O Cristo universal é uma difusão universal de uma individualidade. Você diz eu sou, mas eu digo eu sou. É o mesmo eu sou. E este é Cristo, e Cristo é Deus, e Deus é Jeová. Só existe Deus no mundo, não há nada além de Deus. Então, aqui, no capítulo 8 de Mateus e no primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro, nos é dito que ele carrega todas as minhas aflições, todas as minhas fraquezas, todos os meus pecados e todas as minhas doenças, tudo é mencionado. Agora, quem é que está carregando tudo isso? É Cristo. E então a mente pensa: você quer dizer alguém fora de mim? Não, é você mesmo quem está carregando tudo isso, e esse alguém é Cristo. É uma das coisas mais difíceis para o ser humano assimilar. Em São Francisco, há alguns anos, uma senhora e seu filho frequentavam minhas reuniões. Ele era advogado e eles participaram de 19 palestras. Eu ministrei 15 palestras e 4 encontros aos domingos de manhã, então eles compareceram às 19. Ao final das 19 palestras, ela perguntou ao filho: você acredita nele? Ele respondeu: fui criado em uma profissão que exige praticidade. É uma profissão racional, sou advogado, mas tem algo nele. Ele parece sincero. Ele pode estar sinceramente enganado, mas eu diria que ele parece sincero, então vou dar uma chance. Assim, todas as noites, ele ainda não era casado. Desde então, acho que ele se casou 5 ou 6 vezes, mas naquela época ele não era casado e morava na casa da mãe dele. Ela o lembrava todas as noites, quando ele ia para o quarto, de colocar em prática o que tinha ouvido nas minhas palestras, depois, ele a lembrava de fazer o mesmo. Bem, na minha próxima visita a São Francisco, ele havia formado uma organização e estavam construindo o maior, e ainda é o maior, e mais moderno condomínio cooperativo de São Francisco. Chama-se De Construc. Os aluguéis são exorbitantes. Primeiro, você precisa comprar sua unidade, e até mesmo a taxa de manutenção é muito maior do que qualquer um consideraria aluguel. Mas não se trata apenas de aluguel, você tem participação no prédio. Você coloca isso em primeiro lugar. Depois, ele começou a construir na península, depois no Havaí, e fez milhões. Ele nunca ouviu falar da promessa. Ela me disse um dia: não entendo muito bem o que você quer dizer com Cristo sofrendo por mim. Quando tenho dor de dente, eu tenho dor de dente. E eu não consegui convencê-la, embora ela pudesse aplicar esse princípio a fins materiais e o filho a esse enorme condomínio cooperativo, e eles se saíram extraordinariamente bem e ainda se saem. Ela partiu deste mundo, mas ele continua a prosperar no mundo financeiro. Mas ele não conseguia compreender que ele mesmo, sua própria e maravilhosa imaginação humana, era a causa daquela maravilhosa cooperação e a causa de tudo o que acontece no mundo, quer ele soubesse disso ou não. Ele não conseguia acreditar que outro ser além dele estivesse sofrendo. Não era outro, não havia outro. Você está sofrendo? Bem, esse é Cristo. Quem está sofrendo? Eu. Bem, esse é Cristo e nunca houve outro Cristo. Não há outro Cristo. Deus é chamado de Verbo e o Verbo de fato se fez carne e habita em nós. João 1, 14. Se ele habita em nós, por que buscar um Cristo externo? Não há outro Cristo. Ele ainda não conseguia entender, apesar de tudo que realizou no mundo de César, porque a fome não o aflige. Ele não queria abrir mão de seus prazeres carnais naquela noite. Ele tinha todas essas coisas no mundo. Você se volta para qualquer pessoa que tenha um poder imenso no mundo e pergunta a ela, ela não precisa abrir mão disso, mas pergunte se gostaria de ter a experiência que resultaria em regeneração, onde você não elimina esse poder, não vai a um médico para ser emasculado, não se castra, e não há desejo. Simplesmente tudo deixa de existir. 99% das pessoas no mundo diriam: o quê? Sem desejo? Mantenha-o. Sem desejo? Você simplesmente o mantém. Quer dizer que eu não poderia querer um belo bife coberto de cogumelos?
Não estou dizendo que você não o desejaria, não estou dizendo isso de forma alguma. Mas eu lhe ofereço um prazer que transcende tudo neste mundo. Que quando você for dormir à noite, sua noite não será mais a mesma. Você transcende o mundo dos sonhos. Você está em um mundo completamente diferente, um mundo de realidade, um mundo de criatividade, onde aqueles que transcenderam este mundo agora fazem parte, mais uma vez, do corpo unido do Senhor ressuscitado, e você é um com eles. Há uma comunhão que você não consegue expressar aqui. Não há nada aqui que lhe interessaria quando você estivesse lá. Bem, até que essa fome chegue, eles não podem realmente aceitar isso. Agora, a terceira. Esta senhora está aqui esta noite. Ela disse. Na minha visão, você morreu e, no entanto, retornou. Você morreu e não só eu sabia que você tinha morrido, como todos sabiam que você tinha morrido, e todos sabiam que você tinha retornado e que estava dando palestras e ensinando como sempre faz. Bem, tivemos que viajar muito, muito longe para ouvi-lo. Você estava tão distante, mas mesmo assim retornou depois de morrer. Eu vi em seu rosto o rosto do meu próprio pai terreno, mas eu sabia que a estrutura óssea que sustentava aquele rosto era a sua estrutura óssea. Eu sabia que era você e todos sabiam que era Neville. Eles não conheciam meu pai terreno, então não o viram, viram você. Mas eu vi meu pai terreno na estrutura óssea do seu rosto. Eu não podia compartilhar isso com mais ninguém porque eles não conheciam meu pai. Então, no final, eu acordei. Eu sabia que se tocasse o rosto, sentiria duas coisas. Sentiria meu pai na superfície e sentiria o pai, porque todos se referiam a você como pai. Veja, só existe um pai, um Deus, pai de todos nós. Ele pode usar todas as máscaras do mundo. Então, aqui, nessa imagem maravilhosa que ela teve, nessa experiência, ela estava vendo seu pai terreno na figura do pai. Porque o pai é um ser proteico e pode assumir qualquer face do mundo à vontade, instantaneamente. Para transmitir a ela a história da paternidade, ela viu como alicerce aquele que lhe contou a história de ter compreendido a paternidade através do filho que o chamou de pai. Então ela viu o alicerce, aquela estrutura óssea que ela sabia ser a do homem que contou aquela história, mas sobre ela estava o rosto de seu pai terreno. Então eu lhes digo, o dia está chegando, e ninguém vai impedi-lo. Mas não pode ser forçado. Vocês estão aqui porque estão famintos e é por isso que estão tendo essas visões. É por isso que estão tendo essas experiências. É por isso que todos vocês despertarão em um futuro não muito distante. Ao mesmo tempo, é por isso que aqueles que sabem disso e demonstram certo interesse não comparecem, porque não querem despertar. Estou dormindo, disse ele, e não ousem me acordar. Então ela disse. Depois disso, tudo pareceu bem. Percebi então por que ele perdeu a paciência, por que estava com raiva, porque no fundo da sua alma ele não queria abrir mão dos prazeres carnais. O homem se sente inseguro se abre mão de algo no mundo de César. Então, nos dizem que ele tomou sobre si os pecados do mundo e foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, que não era atraente o suficiente para que alguém quisesse olhá-lo, e não era um homem de beleza que despertasse desejo. Portanto, não há descrição do homem em quem ele despertou, porque não se trata de um homem majestoso exteriormente, não é um homem que faça você querer se virar e olhar, não é um homem atraente e belo que faça você dizer: bem, ele não é uma pessoa maravilhosa? Não. Uma pessoa perfeitamente normal, como ela viu em sua visão. Cabelos emaranhados e que havia sido realmente maltratado pela multidão. A multidão era ela mesma quando negou a existência de Cristo dentro de si, e toda aquela multidão era ela mesma gritando que ele estava louco. Bem, ela me contou em sua carta que gosta muito do Evangelho de João. Que durante a Grande Depressão, ela e o pai liam o Evangelho de João e que lhe parecia um livro mais amoroso do que qualquer outro livro da Bíblia. Bem, eu não negaria isso, eu concordaria. Ela sentia que, de alguma forma estranha, a resposta para essa experiência viria de João. O capítulo 5, versículo 39 de João, era o favorito do pai dela. Ou seja,
caso você não o conheça. Vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas encontram a vida eterna, e tudo se resume a mim. Tudo o que foi escrito, tudo se resume a mim. Bem, vou lhe dizer, no capítulo 10 de João, ele é chamado de louco. Ele disse: Esse homem está louco e tem um demônio, por que vocês o ouvem? 10 versículo 20. Então você chega a esse capítulo 10, você é o personagem central, e a multidão que grita que você está louco não representa outras pessoas, é você mesmo, porque não há outro. Só existe Deus. Agora, você pode colocar isso à prova, experimentar e ver se funciona. A prova virá com o tempo. Se funcionar na prática, então você saberá quem ele é. Porque por intermédio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1 versículo 3. Então, agora você pode escolher algo que, para você, seja um estado desejável. Se, no mundo de César, você ainda deseja a alegria do casamento, a alegria de um caso amoroso, a alegria de um romance, seja lá o que for. Bem, então, você não tem ninguém, não conhece ninguém, mas imagine que já teve isso. Simplesmente imagine que já teve. Eu lhe digo, em um futuro não muito distante, essa experiência será sua. Como isso acontecerá, você não sabe, ninguém sabe. Acontecerá se você persistir na crença de que já aconteceu. Minha esposa me contou esta manhã que, ao acordar cedo demais para realmente se levantar, voltou para a cama. Ela disse para si mesma: O que eu mais quero neste mundo? Quero que meu marido e minha filha sejam extremamente felizes. Então comecei a pensar no que os faria felizes. Disse: Ah, não. Não consigo visualizar o que os faria felizes. É algo que só eles saberiam. Não devo dizer a eles o que os faria mais felizes do mundo. E então comecei a pensar apenas na felicidade deles e acabei adormecendo. No meu sonho, nós três estávamos. Você estava em um sofá e me disse: Não me sinto confortável aqui. Eu disse: Bem, você sabe que não gosta de dormir no primeiro andar, prefere ficar em um lugar mais alto, por isso não se sente confortável no sofá. Então ignorei essa parte. Depois havia um quebra-cabeça, e eu e a Vicky estávamos juntando as peças. Era muito, muito engraçado como as peças se encaixavam em seus devidos lugares. Não consigo dizer qual peça eu peguei ou qual ela pegou, mas de repente ela começou a rir, e foi a risada mais deliciosa que já ouvi dela. Olhei para ela depois que a peça se encaixou e estava perfeito. Nunca vi a Vicky tão bonita, tão feliz e tão radiante de felicidade. E então eu acordei. Então, naquele momento, a resposta estava nas profundezas do seu ser. Agora, precisava vir à tona. Ela pensou: Por que perder tempo? É muito cedo para levantar. Vou ser produtiva e aplicar esse princípio agora. Então, ela se perguntou: O que eu mais quero neste mundo? Esquecendo-se de si mesma e pensando nas duas pessoas que mais amava, pensou: Bem, se elas fossem as pessoas mais felizes do mundo, e era isso que eu queria, eu ficaria feliz se nós também fossemos. Eu estava no sofá e não conseguia encontrar descanso naquele primeiro andar. Então, ela ignorou essa parte e se virou para Vicky, e juntas encontraram o quebra-cabeça. Lá estava ela, juntando todas as peças, e então ouviu uma risadinha que nunca tinha visto antes. Depois, uma expressão, um sentimento, um humor que transcendia tudo o que já tinha visto em Vicky. Então, ela soube que tinha encontrado a felicidade que tanto buscava. Então, permita-me dizer-lhe: Jesus Cristo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso não pode ser repetido demais, porque quando você lê a história e lhe dizem que ele, pois usam o pronome na terceira pessoa, está sofrendo por nós, e você sabe que também está sofrendo, bem, ele não está sofrendo só por mim, e esse sofrimento é ele. Pois se vocês não crerem que eu sou, vocês continuarão errando o alvo, continuarão em seus pecados, pois é isso que as Escrituras dizem. Mas,
Se eu realmente creio que eu sou, quando digo eu sou e sei que eu sou o Ele das Escrituras, definido como Cristo Jesus, e Cristo Jesus é definido como Deus Pai, então, eu sei quem eu sou. Então, vim ao mundo com um propósito, cumprir a palavra. Minha palavra não pode voltar para mim vazia, ela deve realizar o propósito para o qual a enviei e prosperar naquilo para o qual a enviei. Então, enviei-me ao mundo. Enviei-o para cumprir o que ditei por meio dos profetas. Inspirei os profetas a contarem uma história, que vim não apenas para cumpri-la, mas, ao cumpri-la, para interpretá-la para o mundo. Pois, superficialmente, até que você a experimente, não poderá interpretá-la. Ela desafia a interpretação. Mas quando alguém a cumpre, interpreta a profecia. Pois o Antigo Testamento é apenas um projeto profético daquilo que você e eu devemos um dia compreender, e nós o compreendemos em nós mesmos como personagem central das Escrituras. Nós somos o Jeová da Bíblia, nós somos o Jesus Cristo da Bíblia. Se isso chocar alguém, que se choque, mas não se retrate por um momento sequer. Eu lhes digo que é verdade. Não voltem atrás nem por um segundo e digam: bem, vou modificar isso para vocês. Não o modifique. Ou eles aceitam ou não aceitam. Mas eu lhes digo que é verdade, não existe outro Cristo. O Cristo das Escrituras não é um único homenzinho, é essa individualidade universalmente difundida, é o Cristo cósmico, e tudo é um. Então, em um ele desperta, em dois ele desperta, em um terceiro ele desperta, e eventualmente o todo despertará. E o único corpo que estava fragmentado é reunido nesse único corpo glorioso e somos reunidos mais uma vez, depois de termos entrado no mundo da morte e a vencido. Pois esse era o nosso desafio. Ser vitoriosos sobre a morte. Então todos morrem aqui, absolutamente todos. O universo, dizem eles, está derretendo. Pode levar bilhões incontáveis, mas ele derrete, portanto, um dia chegará ao seu fim. Assim dizem. Não vou questionar esses homens. Eu só sei que, no nosso caso, viemos ao mundo da morte com o propósito de vencê-la. Nada morre neste mundo, absolutamente nada, porque somos seres imortais revestidos por vestes de carne, e somente as vestes de carne morrem, tudo morre. Mas eu não posso obrigar ninguém a querer isso à promessa. Vou a Barbados visitar minha família e eles não se interessam, nem por um instante. Eu não conseguiria manter o interesse de nenhum membro da minha família por 2 minutos sequer contando o que estou contando a vocês esta noite. Eles não estão interessados. Todos vivem confortavelmente, vivem na opulência, e sabem que eu não ganho o que eles ganham. Então, o padrão pelo qual eles julgam o sucesso é o que vocês têm no mundo de César. Todos eles têm casas, carros, uma renda excelente, salários altos e regalias incalculáveis. Cada um ganha um carro novo todo ano com o dinheiro da empresa, todos os reparos em suas casas são pagos, eles não pagam impostos, a empresa paga todos os impostos, todos os reparos. Eles se organizaram de forma a realmente viverem na opulência. Mas eu não moro lá e tenho que pagar minhas próprias despesas aqui, e eles me acham louco. Recebi uma ligação ontem dizendo que vou voltar para Barbados no verão. Eu disse que não tenho a menor intenção de ir para Barbados. Bem, eles já estão planejando isso. Independentemente do que eu esteja fazendo, eles estão planejando que eu vá morar lá. Eles estão decididos quanto a isso, porque não veem motivo para um homem da minha idade persistir no que estou fazendo quando Clover está ali para mim. Então, não consigo persuadir minha família porque a fome não os domina. Simplesmente não os domina. Enviarei fome sobre o mundo, e não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Até que essa fome o domine, não importa o que o mundo lhe diga, não fará diferença. Você não a terá de verdade. Você pode se tornar um papa, mas isso não significa que, por se tornar papa, você tenha tido fome da palavra de Deus. Você poderia ter tido fome do poder inerente ao cargo de papa, fome de ser presidente, um poder enorme, e essa poderia ser a fome. Mas a fome, não de ser reconhecido, não de ser aclamado, é de experimentar a palavra de Deus.
Pois você sabe que foi enviado, você é a palavra, e você se enviou. Bem, quem me vê aquele que me enviou, e você veio para cumprir a palavra. Por que deve haver duas testemunhas? O testemunho externo das Escrituras e o testemunho interno do Espírito, porque ninguém além de você, que tem a experiência, poderia testemunhar isso. Então você sabe que encontra paralelos com todas as Escrituras e sabe que, nas profundezas do seu próprio ser, o Pai está observando para ver se tudo se encaixa. Será esta a imagem do meu propósito declarado? Pois eu profetizei que isso deveria acontecer e agora ele cumpriu. Agora ele é a imagem do Deus invisível e irradia a glória de Deus e é a expressão exata da sua pessoa. Assim, ele pode ser usado como a estrutura óssea sobre a qual cada rosto pode ser colocado para revelar àquele que tem a experiência o significado de ser Deus Pai. Então, em sua visão, ela disse, todos, inclusive ela mesma, se referiam a você como Pai, definitivo, não um Pai, mas o Pai. O pai dela era um pai, eu era o pai sobre o qual o rosto de um pai era colocado. Ela sabia que eu havia morrido e sabia que eu havia retornado. Embora eu tivesse morrido e todos soubessem que eu havia morrido, todos sabiam que eu havia retornado para continuar a contar a única história que vale a pena contar no mundo. A história do plano de salvação de Deus para redimir não há outro, para redimir a si mesmo. Não há outro. É tudo autorredenção, então ninguém pode se perder, absolutamente ninguém, mas cada um em sua própria ordem. Então, obrigada pelas suas 3 cartas, por favor, continue escrevendo. Não importa o que elas pareçam para você. Como a senhora escreveu dizendo: não entendi muito bem isso, mas vou escrever mesmo assim, e foi o seguinte. Aquele homem que eu via repetidamente em meus sonhos, eu o via com tanta frequência, agora ele estava realmente dominado. Ele estava machucado e espancado. Com o cabelo emaranhado. Leia o capítulo 53 do livro de Isaías e você verá o que fazem com o Cristo no homem. Mas o eles é você mesmo, expulso, e sem saber quem você é, você faz isso consigo mesmo. Então você representava todas as pessoas do mundo, ou eles representavam você, e eles estavam te espancando, e você carregava os açoites. Como é dito naquele capítulo, como um cordeiro antes do abate, ele fica mudo e não abre a boca, assim também ele, o servo do Senhor, não abre a boca. Então, leia-o quando chegar em casa, porque você cumpriu Isaías, minha querida, e está bem perto da salvação. Posso lhe dizer, com isso eu diria que está vindo rapidamente em sua direção. Alguma pergunta? Antes de mergulharmos no silêncio, há alguma pergunta? Pergunta inaudível. Resposta. Significa que as palavras não estão impressas e foram adicionadas para dar sentido ao texto. Então, quando você lê na Bíblia do Rei Jaime, todas aquelas palavrinhas em itálico não estão impressas, não fazem parte do texto original, mas foram adicionadas para dar sentido a quem lê em inglês. Eles dizem que não está no texto original. Eles colocam dessa forma. Pergunta inaudível. Resposta. Não. A versão padrão revisada, RSV, fornece notas de rodapé explicando o verdadeiro significado do hebraico ou do grego. Mas todos aqueles pequenos itálicos que indicam a ausência da palavra, simplesmente não existem. É incrível quando você se senta para ler e vê o que os estudiosos fizeram, porque, se eles não têm a visão, precisam dar sentido à escrita, e então acrescentam. Li hoje, por exemplo, no versículo 18 do 1º capítulo de João. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho, que está no seio do Pai, esse o revelou. Bem, a palavra Filho substituiu a palavra Deus no século IV. Não temos nenhum manuscrito antigo anterior ao século IV que use a palavra Filho. É Deus. Não afirma isso explicitamente, mas a exegese afirma que não é anterior ao século IV. Você verá que nossos manuscritos mais antigos são fantásticos quando comparados ao que o homem fez para dar sentido à escrita. Dizer que ninguém jamais viu a Deus é uma contradição no Sermão da Montanha, pois nos é dito que uma ou mais pessoas verão a Deus. Todos verão a Deus porque encontrarão a si mesmos. Mas aqui nos é dito.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, o que certamente contradiz essa afirmação. E não se trata do Filho chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus Pai, o Filho que o revela é Davi. Esta noite, colocarei minha cabeça bem aqui e não retratarei uma vírgula sequer dessa afirmação. É Davi quem revela o homem como Deus Pai. Não conheci um único padre, um único rabino, um único pastor que aceite isso, porque foram condicionados e têm uma concepção errônea e pré-fabricada das Escrituras. Nós somos os deuses, e coletivamente, formamos Deus. Formamos Deus Pai. Mais alguma pergunta? Então, vamos mergulhar no silêncio. Vou perguntar a essa senhora hoje à noite, quando ela chegar em casa. Naquele capítulo 53 de Isaías, quando começa: Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Esse braço do Senhor, em hebraico, traduzido literalmente, é o braço de Jeová, sobre quem foi revelado? O mundo pensa que é apenas poder, pura força, e essa senhora descobriu que era misericórdia infinita. Os braços que ela pensava que a matariam. E ela não se importava porque o amava. Transformaram-se em um amor e uma compaixão que ela se sentia incapaz de descrever. Ela não conseguia descrever o amor, a sensação quando essas asas a possuíram. De modo que, em vez de serem mãos que a apertavam um momento antes, elas lhe tiravam o fôlego, agora as mesmas mãos desapareceram e se transformaram em asas. Vocês leram a história das asas nas Escrituras. Estas são as asas da compaixão, as asas da misericórdia. Assim, as mãos dele se transformaram em mãos de misericórdia. Boa noite.